Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula e eu confesso para vocês que essa aula é muito sobre curiosidade. Então, muita coisa aqui eu vou dar uma retrospectiva do que vocês já sabem, mas principalmente a curiosidade vai fazer você aprender. Hoje, continuando o nosso estudo de ciências, vamos falar sobre a Terra e o universo. O universo é imenso, como nós todos sabemos, e é bastante difícil entender qual é o tamanho dele em relação à Terra, claro, né? Por isso, é muito mais fácil fazer comparações com elementos mais próximos, como os astros que compõem o sistema solar. Então, hoje nós vamos continuar o desenvolvimento da astronomia, onde os povos antigos já estudavam a posição dos astros. Vejam que vai ter muitas gravuras de curiosidade no livro de vocês, que vocês analisem, visualizem e podem continuar pesquisas além. Essa representação aqui é a criação do universo segundo os chineses, mito chinês. Então, para entender o que é cosmologia, é a ciência que estuda a origem e a evolução do universo. A origem, não os astros. Ao longo do tempo, nessa concepção, sofreu diversas transformações em diferentes povos, né? Como nós já vimos nos chineses, e considerando seus valores culturais e conhecimentos acumulados, como aqui nós temos do lado a gravura sobre os egípcios. Cada um tinha suas crenças de formação do universo. É muito interessante vocês analisarem as crenças de cada povo ao redor do mundo, como os chineses, como os egípcios, como os maias. Então, fiquem atentos, tá bom? Então, essa interpretação do céu, nessas interpretações, em geral, os povos do passado, eles observavam, estudavam o céu com finalidades práticas, que levaram muitas teorias e muitas crenças, né? E como descobrir a melhor época para caçar, por exemplo, para plantar, para colher, os indígenas, eles criavam muitas especulações em cima do que eles olhavam do céu. O céu também era referência para atividades relacionadas às crenças ou ritos religiosos e para determinar princípios de lideranças e de comunidade. Fiquem atentos a esse templo, né, em Kukulcán, né, que é onde a cidade arqueológica no México, que é um templo construído no século XII, né, pelos maias. Ai, pessoal, essa pirâmide aí era uma pirâmide de observação astrológica. E fiquem atentos às interpretações, quem tiver muitas curiosidades, pode ir no livro fazer pesquisas sobre como eram os indígenas, os maias, como eram as interpretações chinesas e também as egípcias, né? Vem mais à frente, nós temos a astronomia na Grécia Antiga, né? Há cerca de 2.500 anos, estudiosos na Grécia desenvolveram alguns conceitos essenciais que sustentavam a astronomia moderna, da época e que sustentam ainda até hoje, baseado em conhecimentos herdados de outros povos e do desenvolvimento da visão racional sobre a natureza. Os gregos, eles mantinham uma série de crenças sobre a natureza e o mundo, mas estavam em muitos casos estudando essas crenças para fundamentá-las como base evidencial. Então, pessoal, na Grécia Antiga haviam filósofos, principalmente Demócrito, né, que defendia a existência de outros planetas semelhantes à Terra, e também Aristóteles, que acreditava que a Terra era o único lugar habitável do universo. Olha só, ele postulava que o universo era finito, tinha formato esférico e era constituído de várias camadas. Especulações que mais tarde, cada vez mais os curiosos iam desenvolvendo ideias de modelos e explicações sobre a Terra, o universo, que repercutiram por milênios de anos na história, né? Então, esses povos, os gregos, eles tiveram grande contribuição para a curiosidade também e para muitas evidências nossas, né? E como era o céu dos povos indígenas no Brasil, né? Antes da chegada dos europeus, a América já era habitada por diversos povos. Essas populações, elas produziam conhecimento com base em um longo período de observações e vivências, o que permitiu que cada povo se desenvolvesse como uma civilização. No território brasileiro, as populações indígenas nativas tinham informações e interpretações próprias sobre a realidade que viviam. Tais conhecimentos foram compartilhados entre as gerações de cada povo.
Então, muitos de nossos conhecimentos não teóricos, mas conhecimentos práticos, né, de vivências ainda são compartilhados em geração a geração, a questão das chuvas, a questão se vai ter um bom inverno. Então, essas crenças foram adquiridas aonde? Dos povos indígenas que aqui habitavam e que formavam o que nós somos hoje, né, o povo brasileiro. Então, o universo, ele tem diversas galáxias, como uma delas com bilhões de estrelas e planetas. Então, pessoal, para se entender o que é o universo, é muito importante entender a sua criação, né? E ver que a grandiosidade que esse universo tem, não tem comparações. É por isso que as unidades de comprimento dos corpos celestes, eles trabalham com tamanhos e distâncias gigantescas, né? Ano-luz é a distância que a luz percorre de um ano terrestre. Gente, essas quantidades de unidades de comprimento são gigantescas e requer estudos de físicos, não é verdade? As galáxias são formadas por estrelas, planetas e suas luas. Os cometas, asteroides, gás e poeira. Aí a representação de figura, pessoal, representa galáxias diferentes. Essas podem ter diferentes tamanhos, luminosidade e formas. Estudos astronômicos indicam que existem bilhões de galáxias no universo. Já pensou? Em uma galáxia, por exemplo, né, na qual se localiza nós, o planeta Terra. A Via Láctea não está isolada do universo. Ela faz parte de um grupo de dezenas de galáxias, a nossa Via Láctea, conhecida como grupo local. As galáxias mais conhecidas desse grupo são as Andrômeda e as duas galáxias que compõem as nuvens de Magalhães. É interessante o estudo, mas quer primeiramente muita curiosidade. Curiosidade e entendimento. Veja que só agora no nosso estudo estão nos aprofundando mais sobre o estudo da astronomia. O lugar da Terra no universo. O planeta Terra, ele fica onde? No sistema solar, cujo astro dominante é quem? O Sol, que está na Via Láctea. O Sol é a nossa estrela. A Via Láctea faz parte do grupo local, pertencente a uma região gigantesca que há aglomerações de galáxias chamada superaglomeração local. Esse, como as demais superaglomerações de galáxias, não são vazias e contêm uma matéria e energia que formam o universo. Então, nós contemos a energia que é propícia da formação do universo. Aonde? No nosso Sol. O Sol é quem comanda o nosso sistema, né? Esse sistema solar ele é formado, como vocês já sabem, né? Pelo Sol e por outros corpos celestes que nele habitam. Agora vamos lá. Esse sistema planetário, conjunto de objetos, estrelas que podem ser planetas, satélites, asteroides, cometas, é um sistema planetário, né? E os cientistas acreditam que o sistema solar tenha surgido de uma nuvem de gás e poeira há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né? O planeta é o quê? Como nós já vimos lá nas séries anteriores, ele é um astro que gira em forma de uma estrela e que não emite luz, apenas reflete a luz da estrela que orbita. Ele deve ser aproximadamente esférico e seu corpo celeste dominante na sua trajetória, ou seja, ele tem uma trajetória única. Isto é, enquanto gira em torno do Sol, não encontra nenhum outro astro em sua órbita. Atenção, por isso que o Plutão foi retirado dessa categoria. O Mercúrio, Vênus, Terra, Marte são planetas rochosos, também conhecidos como planetas terrestres ou planetas telúricos. Possuem superfícies sólidas e rochosas. Desses planetas, a Terra é o que conhecemos melhor, claro, porque a Terra é onde nós habitamos e é fácil identificá-la e porque nós estamos presentes.
Já Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não possuem superfície sólida, como os planetas rochosos. São enormes esferas de gás de diferentes pressões. Por isso são chamados de planetas gasosos. Possuem massa e volume elevado e são conhecidos também como planetas jovianos. Já estão muitos em formação, né? E o que são os planetas anões? Os planetas anões, desde agosto de 2006, como nós já falamos em outras aulas, são objetos astronômicos que não possuem, né, tem uma categoria diferenciada do que o planeta. Eles estão em órbita em torno do Sol, aproximadamente esféricos. Eles não têm tamanho muito maior que os outros objetos em sua vizinhança e não são satélites. Até o momento, são 5 os planetas do Sistema Solar, planetas anões, considerados anões, né? O Ceres, o Eris, o Haumea, o Makemake e o Plutão. Todos são menores do que a Lua, a nossa Lua. Preste atenção que é muito interessante em que eles estão em órbita em torno do Sol, mas às vezes eles mudam a trajetória. É por isso que, por exemplo, Plutão, ele saiu dessa categoria, né? E o que são os corpos menores do Sistema Solar? São os corpos que contêm grande número de planetas, não menor do que o planeta. Eles, por exemplo, são satélites naturais, anéis dos planetas, que os anéis dos planetas são formados por alguma outra superfície, como asteroides, os meteoritos, os meteoros e os cometas, né? Fiquem atentos que os asteroides, ele têm umas trajetórias ao redor de alguns planetas, né? E sempre andam em maiores quantidades. Satélites naturais, também conhecido como a Lua, são astros que se giram em torno de um astro maior que eles, como os planetas. Eles apenas refletem a luz. Esses satélites são do tamanho de rochas de gelo e algumas têm atmosfera, como a Titã, o maior satélite do Saturno. A Lua é o nosso satélite natural, como nós já em outras situações nós já vimos vários assuntos falando a respeito. Os meteoritos, são fragmentos de asteroides ou de cometas. Já os cometas são compostos de materiais voláteis, congelados, que podem ter órbitas, no caso, elípticas, ou seja, ficar modificando. À medida que se aproxima do Sol, parte do gelo que compõe derrete e forma uma grande nuvem de gás e poeira ao redor do cometa e dá um impacto nele, que às vezes pode ter trajetória modificada. Essas caudas podem se estender por milhões de quilômetros e algumas vezes ser vistas na Terra a olho nu, né? Por isso que a gente vê, não é estrela, a gente vê o que? O cometa. No caso, olha aí, o meteoro, o asteroide e o cometa. Lá na página 92, 93, tem essas características dos planetas do Sistema Solar, cada uma bem designada, e eu quero que vocês deem uma olhadinha, uma leitura e fiquem atentos a todas as explicações e textos propostos nessa unidade, principalmente essa da quilometragem dos planetas e da astronomia indígena. Um beijo e até a próxima!